Depois de emitir um comunicado na manhã desta quarta-feira, o vereador Fernando Negri, de Marechal Cândido Rondon, do Partido dos Trabalhadores, promoveu uma coletiva à imprensa na parte da tarde para falar sobre os desdobramentos a respeito da decisão judicial que tem dado o que falar no meio político de Marechal Cândido Rondon. Ao longo da entrevista, Fernando Negri fez questão de frisar que ele não foi condenado, que ele não é um criminoso e que ele apenas está pagando pelo erro de outras pessoas. Eu já me manifestei publicamente através de uma nota divulgada no final da manhã de hoje. Para os veículos televisionados eu acabei enviando um vídeo, para as rádios enviei um áudio, além dessa nota, onde eu reafirmo que a Federação Brasil da Esperança cumpriu com todas as demandas com que ela necessitava cumprir para cumprir o regimento eleitoral do nosso país e poder participar regularmente desta eleição. Esta não é a primeira vez que o DRAP da nossa federação é cassado, né? Os demonstrativos de irregularidade de atos partidários já haviam sido cassados, inclusive durante a campanha. Então, também, numa ação, numa sentença dada pelo juiz eleitoral de Marechal Cândido Rondon, e agora acontece pela segunda vez, né? Por um motivo diferente. Eu queria dizer para vocês que é importante que nós vamos recorrer. Eu fui representado até agora nesse processo pelo Dr. Alexander Bilner, de Cascavel. Agora vão se juntar a ele nesse recurso que faremos ao TRE mais 2 advogados. Então, o Dr. Márcio Berti, que também é de Cascavel, e o Dr. Guilherme Gonçalves, que é de Curitiba. Então, para que a gente possa transitar e ter êxito, né, neste recurso no TRE, nós, então, reforçamos a nossa junta de advogados para que nós possamos obter êxito nesta situação. É importante dizer que ontem, infelizmente, as manchetes do site de notícias de Marechal Cândido Rondon e da região não retrataram a verdade. Eu não fui condenado a nada. Eu não sou um criminoso. Está muito claro na sentença dada pelo juiz eleitoral de Marechal Cândido Rondon, de que meu nome não é citado, de que eu não estava ciente e de que eu não participei destes supostos atos fraudulentos. Digo mais, durante a audiência de instrução deste caso, as testemunhas de acusação não souberam em nenhum momento afirmar com certeza o que havia acontecido para que referendar as suas denúncias, enquanto as testemunhas que foram ouvidas na condição de informantes declararam textualmente que viram as candidatas, alegadas candidatas fictícias, né, ou ditas candidatas laranjas, realmente fizeram campanha. Elas, ao contrário do que muitas matérias ontem apontaram, para além da manchete que me criminalizava, né, muitas das matérias também apontavam que não havia tido movimentação financeira, o que não é verdade. Houve movimentação financeira. Houve atos de campanha de fato na internet e na rua, comprovado pelas testemunhas, né? E houve também todas as outras questões regulares do partido foram cumpridas, da federação foram cumpridas. Então aqui nós acatamos e respeitamos a decisão do juiz eleitoral de Marechal Cândido Rondon. Entretanto, né, o Estado de Direito nos permite isso e nós vamos contestar essa sentença no TRE, porque há uma clara situação de dúvida, né, nessa situação. O Ministério Público Eleitoral diz que não há nenhum tipo de evidência para que a federação possa ser condenada e os nossos DRAP serem cassados, e o nosso diploma também de vereador ser cassado. Já o juiz entendeu de maneira diferente. Então, nós vamos apelar a um órgão colegiado para que faça, então, essa avaliação e nós vamos colocar os nossos advogados para trabalharem a favor da verdade.
Para além disso, eu quero agradecer aos meus amigos, aos meus eleitores, que têm manifestado solidariedade. Quero agradecer a presença aqui do meu advogado, né, que entra nesse caso a partir de agora, o Dr. Márcio Berti. Quero agradecer aqui a presença do Adriano Remonte, que é assessor do deputado federal Welter, ex-presidente da Câmara Municipal de Toledo. Quero agradecer aqui a Wanda, que representa, a professora Wanda da UniOeste, que representa a diretoria executiva, né, a direção executiva do Partido dos Trabalhadores, e agradecer a centenas de amigos que me mandaram mensagem de solidariedade. Eu quero dizer que em momento nenhum eu fico abalado com essa decisão. Em momento nenhum essa decisão nos fará parar o trabalho importante que nós estamos desenvolvendo em Marechal Cândido Rondon. Nesses primeiros 6 meses, nós fizemos mais de 100 proposições entre requerimentos com pedidos de informação e indicações com serviços importantes a serem prestados à comunidade de Marechal Cândido Rondon. Nós mobilizamos nesses primeiros 6 meses quase 2 milhões de reais, 1.985.000 reais de investimentos na área do turismo, investimentos na área da saúde, da educação, investimento na área de infraestrutura. Nós estamos extremamente preocupados com o nosso município. Esse é o foco do nosso trabalho e nós temos trabalhado muito para honrar os 651 votos que nós recebemos nas eleições de 2024 e todas aquelas pessoas que, ao verem o rendimento do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, manifestam apoio e dizem que estarão conosco numa eleição futura. Então, o meu muito obrigado à solidariedade dessas pessoas, né? Muito obrigado ao deputado Welter, foi o primeiro a me ligar, um companheiro de fato que não me deixou na mão, né? Que foi o primeiro a prestar solidariedade, a dizer, estou junto contigo, Fernando, e volto aqui a dizer, as manchetes dos jornais ontem foram injustas com este vereador. Eu não fui condenado a nada. Eu não fui condenado a nada. Eu não sou um criminoso. Eu fui, em tese, de acordo com a sentença do juiz, um beneficiário. Estou pagando, neste sentido, até o momento, antes de recorrer, estou pagando simplesmente por ter me concentrado única e exclusivamente na minha campanha. Trabalhei o tempo todo. Eu não era, agora sou, desde o último domingo, dia 6, sou o presidente eleito do Partido dos Trabalhadores, mas ainda não assumi de fato a presidência do partido. Mas em 2024, eu era simplesmente membro da executiva do partido, diretor de comunicação, e não participei de montagem de chapa e nem de organização dos trabalhos da federação. Eu simplesmente cuidei da minha campanha. E hoje estou pagando por isso. Então fica aqui um chamado à imprensa, um chamado de atenção, que em muitas das manchetes me condenaram, me transformaram em bandidos. E o problema não sou eu, porque eu estou aqui num cargo público, num local público, em que eu vou sofrer contestações. Entretanto, eu não posso não registrar isso diante do sofrimento da minha esposa, diante do sofrimento da minha sogra e diante do sofrimento da minha mãe ao ver o seu filho, o seu esposo e o seu genro ser exposto como um bandido nas redes sociais. Meus parentes, meus amigos foram obrigados a ler mensagens absurdas que me chamavam de ladrão. Foram obrigados, meus companheiros de partido foram obrigados a ler que aonde tem o PT tem sujeira. Sendo que é importante lembrar, muito respeito aos companheiros do partido do PV, que faz parte, do Partido Verde, que faz parte da nossa federação. Mas é preciso dizer aqui que o PT teve 5 candidaturas. 3 mulheres foram candidatas pelo PT. Nosso partido valoriza de fato a presença feminina. Nós valorizamos de fato, nós não levamos a presença feminina na política como uma brincadeira, como uma cota. Nós levamos a sério. Essas mulheres fizeram votações extremamente expressivas. Então, aqueles que usam de má fé
para dizer, é o PT que está envolvido, precisa olhar e ver quem são as candidatas, em que partidos elas estavam. Porque o PT teve 5 candidaturas, foram candidaturas, a candidatura da Elisa Coefender, que fez 113 votos, a candidatura da professora Sueli Gonçalves, que fez 172 votos, e a candidatura da Ivete Chornak, que fez 244 votos. Além da candidatura do professor Carlos Seibert, que fez 369, e a minha candidatura com 361. Há um dado que ninguém fala e que não é mencionado. Houve um homem que fez apenas 8 votos, filiado ao PV. E sobre ele não há contestação. E é importante dizer que a cota não é para mulheres. A cota é de gênero. Então, diante dessas situações, eu me senti na obrigação de convocar a imprensa, chamá-los para estarem aqui, fazer essa breve declaração e agora me coloco à disposição para que vocês perguntem aquilo que vocês acham que é interessante perguntar. Não há perguntas proibidas aqui. Vereador, apesar de ser uma decisão bem recente, né? Como que deve ser daqui para frente aqui na Câmara de Vereadores? Muda alguma coisa no seu trabalho do dia a dia? Não muda nada. Nós seguimos trabalhando de igual. Obviamente que as agendas de hoje foram canceladas. Não havia como cumprir as agendas que já estavam pré-estabelecidas. Neste momento nós estamos em pleno recesso legislativo, ou seja, estamos sem sessões. Entretanto, o nosso trabalho segue. Eu sou presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara. Nós temos feito um trabalho intenso na luta para trazer um campus do IFPR para Marechal Cândido Rondon. Então, a gente tem feito uma luta intensa pelo piso dos professores e pelo piso da enfermagem. Temos feito uma luta junto aos assistentes sociais para que os assistentes sociais passem a trabalhar, assim como diz a lei de 2010, que eles passem a trabalhar 30 horas semanais. Então aqui na Câmara não muda absolutamente nada. A lei diz que o vereador só pode ter o mandato cassado ou retirado de fato por um órgão colegiado. É por isso que nós vamos recorrer ao TRE e vamos aguardar a decisão dos nossos desembargadores do TJ do Paraná. Vereador, com relação às candidatas a Ângela e a Franciele que foram citadas, elas tiveram o seu tempo de rádio, televisão, o seu momento garantido? O senhor sabe me responder isso? Sei responder. Inclusive, essa foi uma questão perguntada, por exemplo, pelo juiz às nossas testemunhas. E as nossas testemunhas disseram textualmente. Eu falei aqui sobre a audiência de instrução. Na audiência de instrução, as testemunhas da acusação eu ouvi dizer que, ouvi falar lá, mas nada, as nossas testemunhas não. As nossas testemunhas confirmaram, ou seja, a Franciele Nunes, a Ângela Badilha tiveram programas de rádio, elas tiveram movimentação financeira e foram vistas tendo atos de práticos de campanha. Vereador Fernando, eu tenho uma questão. Eu fui um dos profissionais que divulgou a manchete da forma como você expressou. E, de certa forma, logo que eu fui alertado, que o termo estava equivocado pelo seu advogado, inclusive, aqui, eu fiz a correção. Porém, entendo que, apesar de ser uma questão jurídica, o termo, o senhor foi condenado à perca do mandato. É inegável. Então, e hoje pela manhã o senhor me manda uma mensagem dizendo que a imprensa de Marechal Cândido Rondon ontem mostrou a sua face mais nefasta. O seu mandato, o senhor considera com essa mensagem que o seu mandato é perseguido pela imprensa rondonense? Eu não considero meu mandato perseguido pela imprensa rondonense. Então por que essa terminologia? Porque justamente pelo grau com que foi tratado a situação. Eu fui tratado como um bandido pela sua manchete. Você não perdeu o mandato? Então? Não perdi o mandato. Tanto que eu vou recorrer para manter. Se o senhor não recorrer... O que aconteceu é o seguinte, quando você diz que alguém é condenado, e é preciso dizer, em nenhum momento do seu texto há nenhuma menção à parte em que o juiz diz que o Fernando não estava ciente dos atos, não estava envolvido e não estava na articulação. Pessoas com alto grau de envolvimento, segundo a sentença, o senhor fez questão de omitir. Não fiz questão. Mas, enfim, o senhor omitiu. Tanto é que eu fiz uma retratação. Mas o senhor omitiu essas situações. Não levei como importante.
Não, ok, mas o senhor omitiu e a imprensa rondonense falhou. E a imprensa rondonense falhou quando reproduziu o seu texto, ipsis litteris, sem corrigir isso e sem fazer uma avaliação da sentença. E por que nefasta? É nefasta porque... A serviço da burguesia, vou acrescentar. Sim, a serviço da burguesia rondonense, porque este mandato aqui é um mandato representativo da classe trabalhadora. Este mandato é o mandato do Partido dos Trabalhadores. E é preciso lembrar, Jadir Zimmermann, que aqui nós temos quase 40 anos de Partido dos Trabalhadores. E é a primeira vez que este partido chega e tem uma cadeira na Câmara Municipal. É a primeira vez que um vereador é cassado. Não é a primeira vez, o senhor precisa lembrar do caso do vereador Sauer, o senhor precisa lembrar de outros casos, então assim, a desinformação infelizmente tem sido uma constante no seu blog, infelizmente. Ou seja, qual é a mensagem que o senhor deixa então, principalmente para os seus eleitores, além dos cidadãos de Marechal Cândido Rondon? A minha mensagem é uma mensagem de muita tranquilidade, de que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos fazendo o nosso trabalho de forma concreta, de forma muito tranquila, numa forma em que nós procuramos atender a população. Aqui não tem prefeito que manda neste gabinete, aqui não estou a serviço da oposição que não produz, eu estou a serviço da população de Marechal Cândido Rondon. Os meus eleitores, aqueles que confiaram o voto em mim, fiquem muito tranquilos, nós vamos nos defender, nós vamos buscar a atuação junto ao TRE para que a gente prove a inocência da nossa federação e para que a gente permaneça no cargo fazendo esse trabalho, que é um trabalho que, se vocês perguntarem para qualquer pessoa hoje em Marechal Cândido Rondon, vão apontar a excelência do serviço que nós temos prestado à comunidade. Vereador, aqui... Pois não. Fernando, qual é o prazo que vocês têm para recorrer? Como é que estão as tratativas, incluindo agora que tem novos advogados, no caso, e como é que está? Vocês se sentem confiantes? Há alguma jurisprudência em algo semelhante que os faça ter confiança de que será possível reverter essa sentença? O prazo passa a correr, se eu não me engano, a sentença é publicada hoje e o prazo passa a contar a partir de amanhã. Se eu não me engano, nós temos até terça-feira para poder fazer então esse recurso. Obviamente, Ana, eu precisei juntar mais advogados com mais experiência e com o trânsito no TRE para poder garantir que nós vamos ter. Ou seja, nós enxergamos uma possibilidade, justamente porque nós temos uma divergência. Nós temos o Ministério Público Eleitoral apontando uma situação e nós temos o Ministério Público apontando e o juiz apontando outra situação. Ou seja, nada melhor do que um órgão colegiado com vários desembargadores que possam analisar essa questão, e eu tenho certeza que meus advogados serão capazes de provar tanto os atos, no caso agora especificamente, provar que a candidata Franciele Nunes teve realmente atos de campanha, porque ela teve movimentação financeira, ela teve programa de rádio, ela teve votos, ou seja, não teve votação irrisória. Então agora é provar que ela teve atos de campanha mesmo, para além daqueles que já estão registrados nas redes sociais e que o juiz resolveu desconsiderar, e aí é normal. Agora vamos conversar e dialogar e construir isso junto ao TRE. Vereador, aqui dentro da Câmara, como o senhor acabou de dizer, foi uma decisão recente, a Câmara está de recesso, deve haver alguma tratativa com o presidente aqui do Legislativo, de que forma vai ser daqui para frente esse contato entre vocês dois? Pode de alguma forma prejudicar o seu trabalho ainda daqui para frente, diante de todo esse contexto? Prejudica o trabalho porque a gente vai para a rua conversar com as pessoas vão dizer, mas eu vi que você tá caçado, né? E mais do que isso, as manchetes me colocavam como condenado, sabe? É uma questão de ser bandido mesmo. É uma situação muito ruim a qual minha família foi colocada. Eu estou extremamente chateado com isso, Entretanto, eu entendo que o trabalho, apesar de ser atrapalhado, ele não vai agora ter uma grande repercussão. É preciso ouvir os desembargadores, as decisões dadas pelo TRE, e, enfim. E eu sou uma pessoa seguinte, eu acredito na justiça.
eu acredito na justiça, eu acato a decisão do juiz Mário Claildo Spinassi, que é o mesmo, inclusive, que assinou o meu diploma. Eu acato a decisão dele. Por discordar e por dentro, né, do Estado Democrático de Direito ter a condição de recorrer, é que nós vamos recorrer. Quanto à casa, não se mexe na casa porque precisa de uma decisão de um órgão colegiado para que eu não esteja aqui, para que eu não exerça o meu mandato. Então eu tenho uma relação muito boa com toda a mesa diretiva de Marechal Cândido Rondon, da Câmara de Marechal Cândido Rondon, com os 3 vereadores que fazem parte da mesa diretiva hoje. Dialogo muito bem com eles, recebi ligações, né, uma prestação de solidariedade e vou seguir trabalhando como de praxe do nosso mandato aqui. Eu posso fazer só um esclarecimento jurídico, até para esclarecer, por conta da pergunta do Jadir. Na verdade, quando o Fernando disse que não foi condenado, realmente ele não foi. A cassação do diploma dele se dá como uma consequência em razão, né, da cassação do DRAP. Ele não tem conduta nenhuma, tanto que o juiz diz na sentença que sequer o nome dele foi mencionado, diz isso. Então ele não teve participação nenhuma nas supostas candidaturas laranjas para fraudar a cota de gênero. Só que como o DRAP da federação é cassado, e ele é o único vereador eleito pela federação, a cassação do diploma é uma decorrência disso, mas não porque ele, Fernando, teve alguma conduta. Não sei se me fiz claro. Então quando a gente diz que ele não foi condenado, porque de fato ele não foi, tanto que o juiz afasta a inelegibilidade do Fernando, justamente porque reconhece que ele não teve qualquer conduta. Tá certo? Importante. Só esclareço o que é DRAP. Né? O DRAP, assim, para a gente falar, para todo mundo entender, quando você monta uma federação, toda aquela documentação referente a todos os candidatos, se há alguma irregularidade, tudo aquilo, vamos dizer, é perdido, né, como se a eleição não tivesse valido para aquela federação, e por conta disso, se alguém foi eleito, caça-se o diploma. Nesse caso, quem foi eleito pela federação foi o Fernando. Consequência em decorrência da cassação do DRAP é a cassação do diploma dele, mas, repito, não porque ele, Fernando, teve alguma conduta, muito pelo contrário. É como se ele estivesse pagando por um erro dos outros, tá? Para a gente falar num português bem claro. Ok, gente. Estou à disposição, então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos, e sempre que precisarem desse vereador, eu estarei à disposição.